tema da nossa ministração hoje, 2025, o ano da... Só 132 que falaram isso, é porque eu consigo contar assim, na hora que falo. Vamos ver, vai aumentar a quantidade agora. 2025 é o ano da... Aleluia, 647, mas ainda teve uns 200 e tanto que ficou boiando. Agora nós vamos a última vez e todo mundo vai falar. 2025 é o ano da... Aleluia! Quantos querem receber a restituição no Senhor? Glória a Deus. Então põe essa mão abençoada agora no seu coração, junto comigo, repete após mim e fala assim: nessa noite, nos últimos instantes de 2024, o ano das portas abertas, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. E eu creio que a restituição já foi liberada sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Presta atenção, queridos. Na palavra de Deus é importante você entender o significado de todas as coisas. Nada que está na palavra de Deus é aleatório. Nada é descartável, de você falar, não, isso não vale mais. Tudo é aproveitável para nós, para nossa instrução, para nosso alimento. Posso ouvir um amém? Quantos querem se alimentar da palavra de Deus? Então presta atenção em um ponto que é importante. Existem 5 tipos de oferta mencionadas em Levítico. Primeira oferta é o holocausto. Depois tem a oferta pacífica. Depois vem a oferta de manjares. Em quarto lugar, a oferta pelo pecado. E em quinto lugar, a oferta pela culpa. Aí você pode falar, pastor do céu, você vai tirar 5 ofertas aqui hoje também? Não vou, fique em paz, aleluia. Eu quero te ensinar por quê? Porque ter revelação disso vai cooperar para que você acesse a restituição. Aí você fala, pastor, mas o que saber que existem 5 tipos de oferta me ajuda a acessar a restituição? No que isso vai me ajudar? E hoje eu creio que o Senhor vai te dar revelação do que está aqui compartilhado. Lá em Levítico, capítulo 6, no versículo 1, e depois o versículo 4 e 6, então segue essa sequência para mim, versículo 1, depois o 4 e o 6. Eu vou ler aqui direto. Diz o seguinte: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou. Achou aí? Levítico capítulo 6, versículo 1, nós vamos até o 6, mas agora você tem que achar onde eu estou aí, por favor. Restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, o calção que foi depositado, um cheque calção que foi dado, valor depositado antes, ou o perdido que achou. Então olha aqui para mim, porque esse ditado popular de que achado não é roubado, não combina com o Senhor. Aqui está falando que se você achou alguma coisa e não entregou para o dono, vai chegar um dia que você vai ter que restituir o dono. Oh, dureza. Esse dia para trás eu vi um irmão que ele estava com um boné, eu falei, não, que boné bonito, onde você comprou? Ele falou, achei. Eu falei, você achou? Aonde? Aí ele falou, não interessa, em outras palavras. Não, por que o senhor quer saber? Eu falei, você achou mesmo? A minha sensação foi que ele achou assim na velocidade da luz. O dono vacilou e ele achou, entendeu? Então, vigia. Por quê? Porque tudo tem que ser restituído. E talvez você perdeu. Você já perdeu alguma coisa? Quem já perdeu alguma coisa aqui? Perdeu. Esses dias eu vi um vídeo essa semana de uma mulher que foi na padaria, foi mexer na bolsa, deixou cair R$3.000.
O salário dela caiu o pacotinho. Ainda hoje tem gente que paga em dinheiro. E ela recebeu e deixou cair. E qual que foi a glória da coisa? Que a dona da loja era honesta. Achou, deu um jeito de pegar a filmagem, divulgou nas redes sociais, o vídeo viralizou, porque ela não sabia quem era cliente, nunca tinha visto. E aí até na Globo apareceu. Procura-se a mulher que perdeu os 3 mil na padaria. E o que você acha? Alguém reconheceu e falou, rapaz, seu dinheiro está lá. Imagina que notícia maravilhosa. Eu acho que esse é um bom testemunho também a nosso respeito. Tudo que você achar, você vai fazer o esforço que for necessário, mas vai achar o dono. Amém, irmãos? Aleluia. Mas aquilo que você perdeu também vai ser restituído em nome de Jesus. E aí continua dizendo, ou tudo aquilo que que jurou falsamente. Achou aí? Sim. E o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte. O que é a quinta parte? 20%. Ou seja, vai ter a restituição com um acréscimo, juros de 20% a mais, totalizando então, quantos por cento? 120% de restituição. Essa é a primeira promessa que eu quero que você aproprie nessa noite. Tudo aquilo que lhe foi tirado, roubado, perdido, defraudado, você vai receber a restituição 120% em nome de Jesus. Quantos querem receber? Fala um amém mais alto, para deixar bem claro para o mundo espiritual que você está posicionado para receber essa restituição. Falando de posicionado, hashtag fica a dica. Quem não veio ontem, assiste a palavra de ontem, já está lá no YouTube. Foi inspirador, foi poderoso demais. Posicionados para a restituição. E quem não veio, perdeu, porque rolou até um presente aqui, porque todos que vieram aqui ontem ganharam um livro meu de presente. Quantos estavam aqui e ganharam o livro? Levanta a mão. Aleluia. Agora é para ler. Se eu ficar sabendo que você pegou meu livro e deu de presente para os outros no amigo secreto, tipo assim, eu tinha que comprar um presente, já que o pastor me deu esse livro aqui, pronto, vou economizar e vou dar o livro para outro. Já falei, se fizer isso, vai cair os dois dentro da frente. E nasceu uma berruga na ponta do nariz, misericórdia. Macumba gospel, estou brincando. Olha aqui para mim. Você está posicionado para receber a restituição. O Senhor vai vir para te restituir. E o texto finaliza falando, por inteiro, isso acrescentará a quinta parte, aquilo a quem pertence. Lodará no dia da sua oferta pela culpa. Que dia que a restituição vai vir, irmão? No dia da quinta oferta, da oferta pela culpa. Os irmãos entenderam isso? E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, trará ao sacerdote. Entenda agora a diferença, para que você tenha revelação. Presta bastante atenção. Falei que existem 5 ofertas, certo? A quarta oferta é a oferta pelo pecado. E ela é uma oferta baseada em quem você é. Se você é um pecador, você tem que entregar uma oferta por esse pecado, como identidade. Eu sou um pecador, eu tenho que apresentar essa oferta. Isso daqui está onde? Lá em Levítico. Foi a lei sendo estabelecida. E os judeus cumpriam plenamente isso, entregando anualmente uma oferta pelo pecado, levando então para ser sacrificado pelo sacerdote. Agora olha aqui para mim. Sabe por que que tem um pedaço do muro da cidade antiga de Jerusalém, onde os judeus vão lá chorar todos os dias, e deram o nome então desse muro de Muro das Lamentações? Por que que eles vão lá lamentar? Porque eles estão clamando pela reconstrução do templo, para que eles possam voltar a sacrificar, para entregar a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Por quê? Porque para eles estão em pecado, eles são pecadores, só que eles não podem ofertar e fazer o sacrifício em outro lugar.
Então, por conta disso, eles estão em pecado e Deus não vai abençoá-los. Só quando o templo for reconstruído, eles entregarem então o sacrifício pelo pecado e pela culpa, aí o Senhor vai poder abençoá-lo. Essa é a lei. Mas, por que eles vivem assim? Porque eles não creem que o sacrifício final e absoluto já foi feito, mudando a sua identidade de pecador para então se tornar justo. Aleluia! Então olha aqui para mim, você ainda tem que entregar oferta pelo pecado, irmãos? Você ainda é um pecador que tem que entregar oferta para que então Deus te abençoe? Sim ou não, irmãos? Não! Você já é justo por causa que a oferta de Cristo na cruz foi suficiente. Aleluia! Agora a oferta pela culpa não é a mesma coisa. Por quê? Porque ela não era baseada em quem você era, mas ela era uma oferta baseada no que exatamente você fez. Deu para entender? Então, se eu roubei comida, eu tenho que restituir 120% daquilo que eu roubei. Essa oferta é a restituição exata pelo erro que eu cometi. Uma oferta é baseada no fato de eu ser um pecador. A outra é baseada em cada um dos pecados que eu cometi. Percebe o tanto que a vida na lei é difícil? Por quê? Porque baseado nisso, como que seria a sua vida, irmãos? Quantos pecados você não teria que pagar essa conta e restituir? E entregar oferta um por um de cada um dos pecados cometidos. Agora presta atenção aqui. Faz um esforço agora para encerrar toda a movimentação. Quero que você preste atenção. Quero pedir sua ajuda também. A gente está filmando. Provisoriamente, a nossa estrutura adaptada. Eu creio que o Senhor agora vai me dar uma câmera de alta resolução que vai ficar lá no alto. Estou orando por isso. Mas, por enquanto que a câmera está aqui, não passa na frente, não. Ontem foi uma tragédia a filmagem. Os irmãos pararam, conversaram na frente. Eu fui assistir hoje, me deu um comichão, assim. Vontade de vir dar um peteleco. O que eles tinham que parar na frente da câmera? Mas é porque nem viu que estava aí a câmera. Mas hoje eu estou te avisando. Não passa aqui na frente dela, não. Olha aqui para mim. A vida na lei é muito difícil. Na verdade, eu vou corrigir. Ela não é muito difícil. Ela é impossível. Mas olha que bênção. A oferta final, absoluta, já foi entregue na cruz. E você está aqui como um filho justo, desfrutando disso. Agora tem uma questão, por quê? Olha aqui para mim, querido. Uma oferta não quitava a outra. Uma oferta pelo pecado não quitava a oferta pela culpa. Você, o judeu, ele tinha que levar até o sacerdote o novilho, né, o cordeiro, na verdade, perdão, para ser sacrificado pela oferta pelo pecado. Mas ele tinha que também restituir um por um como oferta pela culpa de cada um dos pecados. Importante você compreender, então, que baseado nisso, presta atenção, você que tem algo para ser restituído, quem te roubou, quem te enganou, quem te defraudou, te deve 120% de restituição como oferta pela culpa do que ele cometeu contra você. Baseado nisso, a partir de amanhã, nós tudo vamos virar uma cobradora aqui agora. Nós vamos atrás de todo mundo e vamos cobrar. Nós vamos jogar na cara o que cada um fez e vamos exigir dele 120%. Honestamente, você acha que é isso que eu estou pregando aqui, que está esperado que você faça a partir de amanhã, irmãos? Não. Sabe por que não? Por que não? Porque não é assim que os pequenos cristos vivem. Sabe que o significado de cristão é um pequeno Cristo. Você é imagem e semelhança dele. Tal qual ele é, também você é nesse mundo. Jesus não está cobrando a dívida dos outros. Pelo contrário, ele veio pagar tudo que nós devíamos. Ele pagou a nossa dívida. Agora presta atenção, essa é a revelação central que você tem que receber agora. Por quê? Porque você não vai cobrar a restituição das pessoas que te devem. Ainda que você está liberado para cobrar dívida, irmãos. Fique em paz. Você emprestou, a pessoa está te devendo,
Você pode cobrar, fique em paz. Ninguém está mandando você perdoar, esquecer, fingir. Mas, caso essa pessoa vire para você e falar, não tem como pagar, você vai levar um cano mesmo, em outras palavras. Não tem de onde tirar. Ou então ela nem reconhece que te deve. Você pegou no roubo, mas você não tem prova, e ela fala, não fui eu, mas você sabe que foi, e você vai ficar no prejuízo. Você não vai ficar preso nisso, sabe por quê? Porque pessoa nenhuma é o restituidor na sua vida. Você tem apenas um restituidor, pleno, perfeito e absoluto, e ele garante para você plenamente, a restituição de tudo na sua vida. Porque Jesus não roubou. Não foi ele que te enganou, não foi ele que te defraudou, não foi ele que te causou mal, não foi ele que fez absolutamente nada contra você. Assim como também não foi ele que fez nada contra o Senhor. Quem fez? Eu e você, nós pecamos. Pecamos primeiro contra quem? Contra o Senhor. Você sabe, se eu fizer algo contra minha esposa, eu estou errando contra ela. Mas primeiro eu estou errando contra quem me deu ela. Eu estou errando contra quem estabeleceu a regra do que eu não poderia fazer. Então, todo pecado, ainda que seja cometido contra pessoas, ele primeiro foi cometido contra Deus. Jesus não cometeu nenhum pecado contra Deus. Ele não precisava entregar oferta nenhuma pelo pecado e oferta nenhuma pela culpa. Mas na cruz, ele se entregou como oferta para quitar a minha e a sua dívida. Ele restituiu aquilo que ele não havia roubado. Mas da mesma forma como ele restituiu a nossa dívida para com o Senhor, sabe o que mais ele vai fazer? Ele vai vir restituir na sua vida aquilo que também outros roubaram de você. Aquilo que foi perdido, aquilo que o diabo tomou. Porque tem essa questão também, querido. Presta atenção que os seus olhos se abram hoje. Pessoas podem ter feito mal contra você. Muito provavelmente você foi, ao longo da sua vida, alguns capítulos que você gostaria de não ter vivido. Eles foram escritos na sua história. Mas essas pessoas, você tem que entender, elas não são o seu problema. Em Efésios deixa bem claro, você não tem inimigo de carne e sangue. Sua luta é contra quem? Principados e potestades. Por trás estava o diabo te roubando. Mas presta atenção, porque o Senhor Jesus, Ele é o seu restituidor. Aleluia. Vamos avançar. Presta atenção, porque essa restituição de 120% baseado pela culpa, é uma promessa que eu e você recebemos hoje. Outra coisa, o sangue, então, ele provê todo o sacrifício pelo pecado, como o sacrifício do cordeiro. Mas também, além desses 120% que você tem direito, tem um outro texto lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 1, que diz o seguinte: se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Então presta atenção, porque essa regra dos 120% de restituição não era uma regra geral para qualquer coisa, porque aqui mesmo já mostra 2 exceções que os juros era maior. Se roubar um boi, vai ter que devolver 5. Se roubar uma ovelha, um cordeiro, vai ter que devolver 4. Agora, você quer enxergar uma situação, irmãos? Olha aqui para mim. Existem coisas que foram tiradas da sua vida, que o Senhor vai vir restituir para você 120%. Mas tem outras que Ele vai dar 5 para 1, 4 para 1. A restituição vai ser muito maior. Muito maior. Pastor, o que define uma coisa ou outra? Presta atenção, cada tipo de coisa aqui na Bíblia tem um significado. Roubar uma panela tinha um significado. A restituição em cima da panela que você roubou, que te roubaram, era de 120%. Mas o boi e o cordeiro era 5 vezes mais ou 4 vezes mais. Por quê? Porque eram animais
que eram utilizados para sacrificar, para ofertar para o Senhor. Então, quem roubou, não roubou só de você, roubou de você e do Senhor. E aí, então, a restituição não é igual se fosse uma panela. A restituição é muito maior. Os irmãos entenderam? Então, presta atenção, olha aqui para mim, querido. O Senhor quer falar com você algo hoje e te dar fé no seu coração. Porque tem coisas que pessoas tiraram de você, que o diabo tomou de você, e a restituição vai vir 120%. Mas existem coisas que seriam usadas por você para servir a Deus, para abençoar na obra, para servir ao Senhor, para investir, para que a mensagem alcançasse mais pessoas. Eu conheço uma pessoa que foi roubada literalmente, roubaram o dízimo dela. O dízimo. Ela separou o dízimo e deixou na carteira. E aí foram lá e roubaram a carteira. Documento, cartão, vai lá e tira outro. Mas o dinheiro que estava lá era o dinheiro do dízimo. Aqui está um exemplo. Não tirou só dela, tirou dela aquilo que ela daria para o Senhor, como se fosse um boi ou um cordeiro que seria sacrificado. E o que é a promessa para quando isso acontece? A restituição não é 120%, 5, 4 vezes mais, é muito maior. Agora isso deve gerar até uma tranquilidade, em algum momento até um tipo de alegria. Por quê? Porque imagina a situação de um homem chegando em casa dando a notícia para a esposa: roubaram um boi nosso. É mesmo? Roubaram? O que quer dizer? Quer dizer que então nós vamos receber 5, aleluia. Você não vai ficar andando por aí, largando o boi no meio da rua, falando: ó, ladrão, vem roubar, esperando a recompensa. Claro que não, porque senão é quase um golpe na seguradora. Vocês já viram gente que faz isso? Tem gente que pega, golpistas, eles vão lá e fazem uma maracutaia para dar o golpe na seguradora. Tem um seguro no carro, eles vão lá e explodem o carro, faz alguma coisa, dá um perdido, para poder receber o dinheiro do seguro, baseado na tabela FIPE do carro, que é maior do que o valor que o carro tinha. Não é esse golpe. Você não vai fazer de tudo para ser roubado, mas se o roubo acontecer, o seu restituidor vai trazer uma medida maior do que aquilo que foi roubado em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Portanto, Deus sempre garante que a parte prejudicada saia recompensada. Mas não é um pouquinho mais, é uma ultra recompensa. Da mesma maneira, aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Eu e você não merecíamos nada, continuamos não merecendo e nunca vamos merecer coisa alguma. Nossa justiça diante de Deus não passa de trapo de imundície. Mas o Senhor libera graça na nossa vida totalmente desproporcional a qualquer um dos seus melhores pensamentos e imaginação. Todo tanto que você der conta de imaginar o quanto seria demais para Deus te abençoar, para você falar: não, até aí já foi assim demais, Deus me abençoou demais. Eu quero te falar que muito maior do que a sua criatividade para imaginar é a capacidade de Deus para te abençoar, porque é onde houve antes o pecado, a graça de Deus veio e ela é super, hiper, mega, transbordante, abundante na sua vida. Aleluia! Quantos querem receber de graça? De graça, sem merecer. Mas não é receber um pouquinho a mais, é receber abundantemente em nome de Jesus. Presta atenção, porque quando você entende, então, que a oferta pela culpa era a restituição exata daquilo que foi roubado, numa medida maior, como que você pode, então, acreditar e esperar do Senhor a restituição? Por que que Ele viria restituir? E a palavra de Deus trata disso. Olha o que diz lá em Salmo 69, versículo 4. Entenda algo, irmãos. Davi, que escreveu a maioria dos salmos, como um profeta. Muitos dos salmos que ele escreveu são salmos messiânicos. O que é um salmo messiânico? Ele aponta para o Messias. E se aplica e foi cumprido depois por Cristo. E aqui é um salmo messiânico. No versículo 4, diz o seguinte: são mais os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. Jesus fez alguma coisa para alguém, irmãos?
Não, mas o que o povo clamou naquele dia? Crucificam. Sem razão, fez nada. Mas o povo clamou para matar ele. São mais do que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Aqueles que tinham o poder de mandar matar, se posicionaram e mandaram matar. Os destruidores eram poderosos. Mas olha o que continua. Os que com falsos motivos são meus inimigos. E por isso, eu tenho que restituir o que eu não furtei. Jesus, na cruz, sofreu tudo isso daqui. Sofreu o levante daqueles que sem motivo o odiaram, dos poderosos que se levantaram para destruí-lo, daqueles que com falsos motivos se tornaram inimigo dele. E ali ele se tornou o restituidor do que ele não roubou, mas veio garantir a plena restituição. Hoje, em nome do Senhor Jesus, você recebe fé para olhar para Ele e esperar dEle toda a restituição na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, por que é importante eu crer nisso? Porque não crer que é Cristo que vai te restituir, vai fazer com que você exija a restituição de quem fez contra você o mal. E aí você vai viver pela justiça. Você vai clamar por justiça. Você vai afirmar com todas as letras: não é justo eu ter sido prejudicado e o fulano, a fulana está aí bem, desfilando, como se nada acontecesse. Não é justo, eu exijo justiça. Qual que é o problema de você exigir justiça? Não tem problema nenhum, a lei te respalda. Você pode exigir, tem um monte de motivos para que você faça isso. Mas na presença de Deus, quando você entra para orar, e você chega diante dele e exige justiça, aí então é justiça que você vai receber. Qual é o problema de você receber justiça? É que se Deus for ser justo com você, Ele não tem que dar para você só o que te tomaram. Ele tem que cobrar de você também toda oferta pela culpa. Aí você também tem que restituir tudo que você errou. Percebe o tanto que é ruim a vida de quem vive pela lei? Por quê? Porque todo tanto de justiça que ele exigir, não cobre a dívida que ele mesmo tem. Então, em nome de Jesus, nesse ano de 2025, você vai entrar nesse ano, vai passar por ele, vai entrar no próximo e vai viver todos os anos da sua vida, sem entrar nenhuma vez na presença de Deus exigindo justiça. Mas você vai receber graça, vai buscar graça e vai pedir para Ele te habilitar para também ser alguém gracioso na vida daqueles que estiverem perto de você. Sabe por quê? Porque a régua que você usa para medir os outros, a medida que você usa para medir os outros, é a medida que vai ser usada para medir você também. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar 2025 vai ser o ano onde você vai ser a pessoa mais graciosa que Deus já estabeleceu nessa terra. Depois de Cristo, como diz o outro, você vai ser uma expressão manifesta da graça de Deus. Sabe por quê? Porque você é inteligente, você quer receber graça. Você vai semear graça, crendo que você vai colher graça, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Você não vai entrar na presença de Deus rangendo os dentes, mordendo os lábios, clamando por justiça. Não, você vai entrar falando: Senhor, o Senhor viu, me roubaram, me enganaram, fizeram isso contra mim, mas eu oro e abençoo essas pessoas, creio que o Senhor vai abençoá-los, mas eu creio que o Senhor é o meu restituidor, e o Senhor vai me dar uma medida muito maior, porque a minha esperança, a minha expectativa, os meus olhos estão fixos no Senhor, o autor e consumador da minha fé. Eu olho exclusivamente para o alto, que é de onde eu sei que vem o meu socorro. Aleluia! Quantos querem viver pela graça exclusivamente aqui? Outra coisa que Jesus restituiu primeiro, não para você, restituiu primeiro para o Pai. Já que todo pecado foi cometido primeiro contra o Senhor, preciso te falar algo que talvez você nunca tinha entendido. Na cruz, Jesus não estava pagando nada para o diabo, não, irmãos. Não tinha dívida alguma para o diabo. O diabo não pode chegar diante de Deus cobrando dívida.
porque os pecados que foram cometidos não foram contra ele, foi contra o Senhor. Então, na cruz, Jesus não restituiu absolutamente nada para Satanás. Toda a restituição foi para o Senhor. E a maior prova é que Jesus não devia nada para ele, é que ele foi lá no inferno, deixou o meu e o seu pecado lá, e na hora de sair ainda pegou a chave da casa, porque nem do inferno o diabo é dono. Agora você acha que Jesus está devendo a chave do inferno de volta para o diabo com restituição? Você acha que o diabo está indo diante de Deus falando, eu quero 120% da minha casa, porque Jesus veio aqui e tomou a chave, eu tô querendo ser restituído. Você acha que o diabo pode exigir alguma coisa de Deus? Não, não existe dívida com o diabo. Muita gente fica clamando por restituição do diabo. O diabo vai me devolver. Satanás, solta agora. Você já viu isso? Ponta por baixo agora. E você vai começar agora. Vamos lá. E tá, em guerra espiritual. Solta agora. Me dá o que é meu. Não, você não vai pedir para o diabo. O diabo não tem nada para te dar. Toda restituição vai vir do Senhor. Porque toda restituição primeiro é feita para Ele. E Jesus restituiu primeiro para o Pai. A oferta pela culpa, então, ela e a do pecado, dividida em duas partes. Primeiro era a oferta que quitava a dívida com Deus. E depois ia quitar a dívida com a pessoa. Quando você entende que o primeiro a receber a restituição era o Senhor, aí você entende, então, que na cruz a primeira coisa que Cristo fez foi restituir para Deus. E depois, então, eu e você temos acesso também à restituição que Ele nos dá. Hoje você precisa entender isso, porque sem entender isso, o que você pode imaginar? Que tem alguma coisa ainda pendente para ser restituído para Deus. E talvez algum prejuízo que você tenha tido, você teve como parte do pagamento daquilo que você está devendo para Deus. Olha aqui, irmãos, essa é uma teologia torta que infelizmente muito crente acredita. As coisas ruins acontecem na sua vida, muitos crentes prontamente levantam o dedo para apontar e falar o quê? É Deus. Deus está pesando a mão. Deus veio cobrar a conta. Por quê? Porque você está devendo para Ele, você tem que restituir. Só que eu fiz tal coisa. Você sabe, uma ocasião, uma irmã perdeu um filho. O pastor Luiz já deu testemunho dela várias vezes. Na verdade, ela teve 2 abortos, e a terceira gravidez nasceu o bebê. E na maternidade, a enfermeira deixou o bebê cair no chão e ele morreu. O nome dela, Ângela Cirino, famosa, milhares de seguidores aí, ficou famosa. E ela testemunha isso, que na hora que ela voltou para casa, de luto, teve 2 abortos, terceira gravidez, vingou, nasceu o bebê perfeito, e a enfermeira deixa cair, o bebê morre. Ela enterra o bebê, vai para casa de luto, e o pastor vai lá na casa dela e fala, irmã, que mais precisa acontecer para que haja verdadeiro arrependimento na sua vida? Porque Deus fez isso com você para que você se arrependa. O que em outras palavras quer dizer? Deus matou seu filho como parte do pagamento do que você deve para Ele. Acreditar nisso significa que aquilo que foi feito na cruz não foi suficiente. Agora eu tenho que, um filho meu morrer, meu carro tem que explodir, eu tenho que ser roubado, enganado, eu tenho que ter algum prejuízo, eu tenho que ser traído, abandonado, alguma coisa de ruim, eu tenho que ter uma doença, uma enfermidade, alguma coisa de ruim tem que acontecer comigo para ajudar a quitar um pouco, amortizar os juros com Deus. Presta atenção, isso é demoníaco, essa crença está mais ligada com o inferno do que com o céu. Imagina o tanto que é ofensivo para Deus um negócio desse. Porque o que quer dizer uma afirmação dessa é justamente, Cristo na cruz não foi suficiente, tem algo que eu tenho que pagar. Está errado, irmãos. Toda a restituição para o Senhor foi quitada naquele dia, naquela cruz. Amém, irmãos? Você sabe, eu até falei isso para os irmãos, porque na ocasião da minha cirurgia, falei nada para muita gente, não sabia. Falei aqui porque eu pedi oração para os irmãos, comuniquei que eu ia ter que me ausentar para operar. Mas, orando, Deus falou comigo algo.
Deus falou comigo, me deu uma palavra. Eu fui lá na noite anterior de eu internar para operar, gravei um vídeo para falar o que Deus tinha falado comigo. Em 10 segundos eu falei, olha, recebi um diagnóstico, vou operar agora, retirar tumores na garganta, aqui e tal. 10 segundos. E depois gravei mais 4 minutos falando da revelação do que Deus tinha falado comigo. Baseado no Salmo 112, que diz o seguinte, o justo, a luz dele resplandece, ele não se atemoriza de más notícias, antes o seu coração é firme, porque ele confia no Senhor. Meditando nesse texto, Deus falou comigo, falou, você não vai estremecer com essa circunstância, por quê? Porque diagnóstico, notícia nenhuma põe você para baixo, porque você não depende de nada exterior para definir se você vai ficar mal. Mas quer saber? Você também não precisa de notícias boas para ficar bem. Porque o que define que você vai viver bem, vai ser feliz, não é algo exterior que você ingere, que você recebe, que você ouve, que você lê, mas a garantia da sua felicidade, de uma vida totalmente plena, já está dentro de você, é de dentro para fora. Ouvir isso do Senhor me encheu de alegria, de esperança, de fé, me fortaleceu. Gravei o vídeo e postei. De um dia para o outro, 100 mil visualizações. Fui lá e apaguei. Por quê? Preguiça. Jesus poderoso. Levei um monte de pedrada. Um monte de crente, nem um ímpio me mandou mensagem. Um monte de crente, porque eu tenho muitos seguidores. Não sei se compensa não. Em alguns momentos eu acho que é um prejuízo danado isso. Esses dias eu estava com a vontade louca de paralisar esse perfil que eu tenho, criar um novo e falar, só meus discípulos vai me seguir agora, para só eles ver o que eu posto. Porque tem um monte de gente aleatória, aí eu posto as coisas, eles ficam tacando pedra em mim. Para que me segue? Para me perseguir, Jesus poderoso. Para quê? Me bloqueia. Deixa de me seguir, ainda dá bloco, como diz o outro. Mas ele me segue. Aí viu o vídeo e me mandou. Olha, tem alguma brecha na sua vida. Porque você é um pastor, você trabalha para o Senhor. Se eu peco, Deus trata de um jeito, você não, você é pastor. Então, alguma coisa recente que você fez. Teve um que falou desse jeito, falou, nem foi para mim, mandou para o pastor Aloysio. Tem um pastor seu que está em pecado. O que é isso? É afirmar que agora eu tenho que ter um tumor, eu tenho que fazer uma cirurgia, porque tem algo que eu fiz, que o sangue de Jesus não foi o suficiente para quitar. Isso é o diabo, irmãos, é o acusador. Não viva desse jeito. Creia, primeira restituição foi para o Senhor, e ela foi absoluta, foi suficiente. Posso ouvir um amém? Aleluia. Continuando. O Senhor hoje também restitui tudo o que foi defraudado. Quando a oferta pela culpa, pelos seus pecados é entregue, ela não é parcial, ela é absoluta. Então tudo que foi defraudado, roubado, tomado, tudo ao longo da sua vida, o Senhor vem te restituir. Porque depois de ter restituído para o Senhor toda a dívida com Ele, Ele é esse, como eu li agora há pouco no Salmo 69, que vem restituir aquilo que Ele não roubou. Olha aqui, irmão. Ele não roubou de você, Ele não fez nada de ruim contra você, mas Ele vem restituir. Mas é importante você entender, Ele escolhe uma coisa ou outra para restituir? Não, Ele restitui tudo. Tudo vai ser restituído. Você entende o significado da palavra tudo, irmãos? Quantos entendem? Quer dizer 72%. Deus vai restituir 72%, é isso. E no hebraico tudo significa, na verdade, só 72%. É isso, irmãos? Corrigindo, na verdade, 90%. Não, tudo significa tudo mesmo. Mas quer dizer que é imediato? Não. Sabe por quê? Porque tem algumas coisas que compensa esperar os juros acumular um pouco mais. Compensa. Isso daqui o Senhor falou comigo meditando na palavra. Olha aqui para mim. Tem algumas coisas que alguém faz contra você, imediatamente o Senhor já vem, abre uma porta e já te restitui aquilo.
mas outras coisas levam mais tempo. Por quê? Porque Deus está interessado em aumentar os juros, em trazer uma medida maior para você. Você sabe, vou dar um testemunho, que eu estava lembrando, um irmão me contou isso daqui, eu conheço o pai dele, depois o pai dele testemunhou. Ele ficou rico, era um irmão muito pobre, presta atenção nessa história aqui, porque aqui vai mostrar a restituição no tempo oportuno, por causa do propósito maior que Deus tinha. O irmão ficou rico, ele era muito pobre, o pai dele trabalhou a vida inteira, ganhou o salário mínimo, e era a única renda da casa. Criou ele com o irmão numa dificuldade enorme. E ele, com muito custo, conseguiu trabalhar, se formar, se tornou advogado e começou a prosperar no direito e ficou riquíssimo. Deus abriu uma porta para ele e ele entrou por ela e prosperou muito lá. Só que ele tinha algo que ele perguntava para Deus, porque ele cresceu na igreja, o pai dele muito crente. E ele sempre perguntou para Deus: Senhor, por quê que meu pai nunca prosperou? O que teve de errado? E aí um dia Deus falou com ele: pois é, mas você está achando que eu estou te abençoando por sua causa só? Não, eu estou abençoando você como uma forma também de abençoar seu pai. Aí ele fala que nesse dia ele falou: então é isso. O Senhor quer me usar para abençoar meu pai. Até então ele já estava abençoando, mas de uma forma muito simples, singela. Aquela coisa assim, poderia dar presentes muito bons, mas dava algo sempre que não representava nada para ele. Muito barato. E aí então ele tinha uma ação na justiça, que no dia que Deus falou com ele, essa ação foi liberada. E ele ia receber já no dia seguinte. Aí Deus virou para ele e falou: essa ação eu liberei agora, logo depois de te dar a revelação de que eu estou te abençoando também por causa do seu pai, e eu quero que você pegue o dinheiro dessa ação e dá para o seu pai. 700 mil reais. Ele falou: o que meu pai vai fazer com isso? É dinheiro demais. Ele nunca ganhou mais que um salário mínimo. Vou dar 700 mil para o meu pai? Não precisa. É melhor eu administrar esses 700 mil para ele. Eu aplico, pego o rendimento e dou para ele todo mês. Vou deixar o dinheiro aplicado. E ele foi lutando com isso no coração. A causa estava ganha, o juiz já tinha mandado executar, o dinheiro já tinha sido bloqueado de quem devia essa ação, e no outro dia ia estar disponível para ele sacar. Deus falou com ele, e ele resolveu no coração de que ele não entregaria o dinheiro para o pai. No outro dia, conseguiram um recurso na justiça, parou o processo, não liberou a execução. Sabe o que aconteceu? 1 ano. 1 ano. E o dinheiro parado. A justiça bloqueou o dinheiro da conta da pessoa, a pessoa não pagava, não podia sacar, e ele não podia também. Estava lá, mas foi rendendo juros. E ainda multa, porque aí a pessoa que entrou ainda foi condenada, perdeu o recurso depois, aumentou o valor da dívida. Mas o fato é, 1 ano passou. E aí um dia na oração, Deus falou com ele de novo: até quando você vai resistir fazer o que eu te falei? Pegar desse valor e dar para o seu pai. E aí ele fez uma oração: Senhor, de manhã na oração lá no Bueno, Senhor, no dia então que o Senhor liberar esse recurso, eu vou entregar para o meu pai. E aí então, o que você acha que aconteceu? No mesmo dia, o juiz julgou o recurso e deu o ganho para ele e liberou o valor, ficou disponível para ele. Só que agora, com a perda da ação, o acréscimo que teve, mais uma parte do processo que o juiz deu, aumentou para R$1 milhão. E o dinheiro estava disponível na conta dele. O que ele fez? Foi lá na conta do pai, foi na casa do pai dele, chegou para o pai dele e deu a notícia: Deus mandou eu vir aqui para te dar um dinheiro. E o pai dele falou: é mesmo? Quanto? R$1 milhão. Oh, coisa abençoada. Quem quer receber uma notícia dessa hoje, em nome de Jesus? Aleluia. Agora você quer ouvir mais? Sabe o que aconteceu? O pai dele começou a chorar imediatamente. Você sabe, eu acho que eu choraria também imediatamente com a notícia dessa. Se você quiser testar, me dá essa notícia, que você vai me dar 1 milhão, que você vai ver se eu não choro horrores agora. O fato é, sabe o que aconteceu, irmãos? O pai dele começou a chorar. E ele: pai, mas por que o senhor está chorando tanto? Até parece que o senhor está passando alguma dificuldade. Eu já estou aqui, como diz o outro, eu já te abençoo tanto. E aí o pai dele falou algo para ele: eu vou morrer com 250 anos e não vou esquecer do negócio desse.
Nunca vou esquecer dessa resposta. O pai dele virou para ele e falou: é porque você não sabe das minhas orações para o Senhor e do que eu pedi para Deus. E aí ele falou: é mesmo? O que o senhor pediu? Uma casa melhor? Uma viagem? O que o senhor pediu? Ele falou: um pouco mais de um ano atrás, eu estava junto com você na sua casa. De repente passou uma propaganda na TV de um carro. Você olhou e você falou: eu tenho dinheiro para comprar, mas eu não tenho coragem de dar tudo isso num carro, é dinheiro demais. Mas meu sonho era ter um carro desse. E nesse dia eu orei para o Senhor, falei: Senhor, nunca pude dar um bom presente para o meu filho. Mas eu creio que antes de eu partir, o Senhor vai me dar condições de eu realizar um sonho dele. Imediatamente Deus liberou o recurso para comprar o carro para ele dar para o filho. O abençoado demorou 1 ano para liberar o recurso para o pai. Ai, ser tonto assim lá na China. Na hora que o pai recebe R$1 milhão, vai na concessionária e compra um Porsche Cayenne à vista para dar para o filho de presente. Deus queria abençoar era ele desde o início, mas através do pai dele. Através do pai. O pai não precisava mesmo, não, nem sabia o que fazer com o dinheiro, mas tinha uma oração que ele tinha feito. Ele queria, antes de partir, poder abençoar o filho dele. O Senhor proveu, a restituição veio. Aí mostra por que algumas coisas você ainda não recebeu. Porque talvez Deus ainda não alinhou com você o coração para usar isso que Ele vai te dar de restituição para um propósito maior do que você possa imaginar. E eu sinto isso como uma palavra profética da parte do Senhor para alguns aqui hoje. Especificamente baseado em estudos. Alguns que estão estudando. Não conseguiram ainda passar, não sei se é num concurso, faculdade, alguma coisa. E para você isso é um grande teste. Por que você não consegue? Mas o Senhor está te falando, porque estava acumulando uns juros. E a porta vai se abrir diante de você agora. Desse concurso, dessa faculdade, desse vestibular, do que for. E você vai ver que vai ser muito melhor agora do que teria sido antes, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Para finalizar, Pedro é um exemplo de alguém que foi restituído. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, 2 semanas após, os discípulos estavam no mar da Galileia e Jesus então preparou o café da manhã para eles. E entre todos os discípulos que estavam ali, porque na ocasião eram 11, porque um tinha se matado, porque traiu Jesus, no caso Judas, foi então Pedro, que o Senhor chamou e restituiu uma medida muito maior do que ele tinha antes. Antes, ele era um dos discípulos. Agora o Senhor estava estabelecendo ele como um líder, como um apóstolo, dando para ele uma obra muito maior do que ele podia imaginar. Deus tirou ele de uma posição que antes ele tinha, como discípulo. Ele errou, você sabe o erro de Pedro? Negou Jesus 3 vezes. E na terceira a Bíblia diz que ele ainda praguejou, que significa que ele amaldiçoou, zombou. Falaram: você é discípulo de Jesus. Ele falou: me respeita, vê se eu ando com essa laia. Praguejou. Aí ele perde ainda, ele vai para baixo do nível que ele estava. E Deus vem então e restitui ele, não para a posição anterior que ele estava, mas para uma posição elevada. Isso daí tem um nome. Qual que é o nome disso? Graça, favor imerecido. Você acha que Pedro fez alguma oração que convenceu Deus a fazer isso? Teve algum choro que ele teve que falou: não, esse choro aqui tá bom, me convenceu. Não, nada, ele não teve mérito algum, ele recebeu de graça. Ele pecou contra o Senhor, negou, amaldiçoou diante de todos, e ele não só foi perdoado, ele foi restituído numa medida maior. E aqui entra uma outra palavra profética para você. Você sabe, um tempo atrás nós fizemos aqui uma reunião de homens fortes. Juntamos aqui, na ocasião, se não me engano, uns 300 homens. E aqui no meio dessa reunião, Deus me deu uma palavra, que para algum homem aqui, Deus estava restaurando o nome dele, ia limpar o nome dele. Não só porque estava sujo no SPC e Serasa, porque estava, mas porque ele tinha perdido, antes de tudo, a reputação.
as pessoas não reconheciam mais, não respeitavam o cônjuge, os filhos. Ele perdeu o nome. E Deus me usou para liberar essa palavra. Eu acho que nem foi esse ano, foi ano passado, se não me engano, nessa reunião de homens, nem lembro. Eu sei que eu liberei esses dias, agora eu recebi o testemunho de um irmão. Que ele falou: pastor, no dia que o senhor falou isso, eu estava lá nessa reunião, chorei demais, porque eu senti que foi para mim. E ele testemunhou: a minha situação eu estava desempregado, minha esposa trabalhando, sustentando a casa, minha sogra tinha que ajudar, meu sogro, os vizinhos, todo mundo, e eu não conseguia fazer nada, minha reputação tinha acabado, estava na lama. E no meio disso, pecados do passado vieram à tona, coisas que eu fiz antes de ser crente, apareceram, de adultério, de engano, de um monte de coisa. E aí, resumindo, o nome foi para a lama, minha mulher não me largou porque é crente demais. Mas eu estava totalmente desmoralizado e com o nome na lama. Mas naquele dia eu criei que essa palavra que o Senhor liberou tinha sido para mim, e de lá para cá Deus mudou a minha história. Testemunho do irmão, que não só ele passou a sustentar a sua casa, como hoje ele se tornou uma referência para todas essas pessoas que não o respeitavam. Hoje ele lidera muitos deles, porque ele voltou a liderar a célula, ele é líder dessas pessoas que zombavam, perseguiam, falavam mal, não tinham ele em nenhuma reputação, mas agora reconhecem a unção e a autoridade na vida dele. Por quê? Porque Deus restituiu, não na medida que ele estava antes, colocou numa medida superior. E eu sinto e declaro isso sobre a sua vida também, em nome de Jesus. 2025 não é o ano onde o Senhor vai apenas restituir você para alguma posição que você perdeu ao longo da sua história, mas o Senhor vai vir para restituir e te colocar numa posição mais elevada em nome de Jesus. Aleluia! Última coisa, a restituição em dobro. 120% é uma bênção, 5 vezes mais, né, é um outro tipo de bênção, 4 vezes mais é outra bênção, mas tudo dependia de cada uma das coisas. O boi era 5 vezes, o cordeiro 4 vezes, outras coisas eram 120%. Mas tem uma pessoa na Bíblia que recebeu o dobro de tudo. Tudo! Não teve umas coisas mais, outras menos. Tudo foi o dobro. Essa pessoa foi Jó. Jó recebeu o dobro de tudo. Mas isso também cumpre uma profecia, que você tem que olhar como uma profecia, que é a palavra que o Senhor deu para o pastor Luiz para esse ano de 2025. Lá em Zacarias capítulo 9, versículo 11. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai, ó, à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia! Presta atenção, você é esse prisioneiro da esperança. As situações vêm e acontecem na sua vida para roubar sua fé, para abater sua alma, para te colocar para baixo, deprimido, meditando na morte, e às vezes até pedindo para Deus te levar, porque você não aguenta mais. Esse não é o estilo de vida que Deus tem para você. Você é um prisioneiro da esperança, você espera coisas boas, porque você espera sempre do Senhor. E qual que é a promessa? É que Ele está vindo, irmãos, Ele está vindo, e Ele vai vir trazer para você a restituição em dobro. Jó viveu isso, foi restituído em dobro, lá em Jó 42:10, diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor, presta atenção, porque foi o Senhor que tinha roubado alguma coisa dele, irmãos? Não, foi o diabo. Ele faz uma afirmação equivocada, por falta de revelação. Qual que é a afirmação que ele fez? Errada. Deus deu, Deus tirou. Não, a afirmação correta não é essa. É o seguinte: Deus deu, o diabo tirou. E aí o Senhor veio restituindo o dobro de tudo. De tudo o Senhor restituiu o dobro de tudo o que antes possuíra. Única coisa que ele não recebeu dobrado foi a esposa. Até porque ela não tinha sido tomada, ela continuou do lado dele. Mas também porque essa não é uma restituição que Deus dá, sabia? Deus não vai te dar mais uma mulher, mais um marido, não. A restituição com esse marido, com essa esposa que Deus te deu,
é que o seu casamento vai ser 2 vezes melhor, 10 vezes melhor, 100 vezes melhor. Você vai viver níveis extraordinários de alegria, de companheirismo, de prazer, de tudo que você nunca tinha desfrutado antes, porque o Senhor vai vir restituir. Aleluia! E agora eu quero que você fique de pé. Você vai se levantar em fé para receber a restituição do Senhor. Mas em silêncio, porque eu ainda vou falar a última coisa, que tem a ver com a nossa oferta das primícias também. Porque é isso que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos entregar a nossa oferta. Olha aqui para mim, faz silêncio. Última restituição que a palavra menciona e que nós vamos aqui entregar para você receber pela fé. É a restituição de 100 vezes mais. Quero te falar, receber 120% é bom, irmãos? É ou não é? 5 vezes mais é bom? 4 vezes mais é bom? O dobro é bom? Mas a palavra também diz que tem uma restituição que o Senhor traz, que é 100 vezes mais. 100 vezes. Olha o que aqui diz lá em Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30. Tornou Jesus, e o que ele disse? O que Jesus disse? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, nessa vida, o cêntuplo, 100 vezes mais o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Por que perseguições, pastor? Porque, honestamente, você acha que todo mundo que está perto de você consegue conviver de boa em ver você sendo abençoado 100 vezes mais? Você sabe, o teste para muitos vai ser grande nesse ano de 2025. Porque eles vão olhar para você, eles vão ser testados. Se amam você de verdade, se são homens e mulheres de Deus mesmo. Porque muitos, infelizmente, não vão conseguir passar no teste. Vão olhar para você, vão ranger os dentes, vão morder os beiços. Porque vão ficar, infelizmente, com inveja. Porque não é fácil conviver com o irmão do seu lado, recebendo 100 vezes mais. Mas eu quero declarar que você não vai abrir mão da bênção, porque você quer fugir da perseguição. Que persiga quem quiser perseguir, mas você vai ser abençoado. Inclusive, eu retiro aqui o que eu tinha acabado de falar. Eu não vou cancelar meu perfil no Instagram. E vou postar mais do que eu estou postando. Porque dá uma preguiça enorme. Você levar pedrada dá preguiça. Mas em nome de Jesus, você vai ser abençoado nessa medida. Que todo mundo que olhar para você, assim como diz lá no Salmo 126, então todos vão olhar e vão falar o quê? Preguei sobre isso no encontro recentemente. Vão olhar e vão falar o quê? Uau! Que é isso? Glória a Deus! Porque entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Todo mundo que está perto de você vai olhar para você e vai falar, uau, olha o que Deus está fazendo na vida dele. Sabe por quê? Porque essa medida é recalcada, sacudida e transbordante. 30, 60 e 100 por 1. Aleluia! Agora entenda algo. Jesus colocou aqui o parâmetro. Quem é aquele que recebe 100 vezes mais? É aquele que está disposto a, por amor a Ele e ao Evangelho, abrir mão daquilo que Ele tem, uma medida daquilo que Ele tem, entregar, ofertar, contribuir, participar, servir, entregar o tempo, a disposição, parte da vida, porque a vida é feita de tempo. Quando você abre mão do tempo, igual esses irmãos estão aqui no culto da virada, quero honrá-los aqui hoje, assim como todos que servem ao longo do ano, estão aqui posicionados, estavam ali na porta entregando a revista, chegaram mais cedo do que todo mundo, organizaram o carro no estacionamento, distribuíram ceia, distribuíram os papelzinhos que tinham para distribuir, estão aqui agora com o gasofilácio, estão aqui servindo, estão entregando o tempo. Mas sabe qual que é a promessa que Jesus deu? Tem uma recompensa, 100 vezes mais.
Eles abriram mão do tempo para estar aqui servindo. Não quer dizer que Deus vai dar 100 vidas para ele. Quer dizer que o tempo que sobra para eles, tirando o tempo que eles usaram para servir o Senhor, vai ser 100 vezes melhor. Vão desfrutar muito mais, prosperar muito mais. Tudo vai ser melhor, 100 vezes melhor. Mas também, esse amor não é só para com Jesus, mas é o amor também para com o Evangelho. Quero reforçar isso para você. Você vai entregar uma oferta aqui hoje. Não é uma oferta pelo pecado. Não é uma oferta pela culpa. Você não vai barganhar com Deus. Você não vai pagar uma parte de dívida nenhuma que você tenha com o Senhor. Você não vai fazer isso. A motivação do seu coração é demonstrar que você ama o Evangelho. Quando você contribui, você está contribuindo para que o Evangelho seja pregado para mais pessoas. Quando você contribui, entrega a sua oferta, você está fazendo com que a mensagem, o Evangelho, alcance mais pessoas. Então agora eu quero que você separe e levante agora o seu envelope, a sua oferta. E junto comigo, você vai orar agora e abençoar essa oferta que demonstra o amor que você tem para Jesus e para com a mensagem do Evangelho. Por que que essa oferta é duplamente importante? Porque ela não é qualquer oferta, ela é a primeira oferta. É a primeira oferta de 2025 que está sendo entregue aqui hoje. É a primeira oferta. A primeira, as primícias, mostram que você está santificando todo o resto. Você está entregando o primeiro, mostrando que Deus é prioridade. E antes de você gastar qualquer dinheiro que seja com qualquer outra coisa, em 2025, a primeira coisa que você está fazendo nesse novo ano, é entregar uma oferta para o Senhor, para mostrar que Ele é o primeiro na sua vida. Hoje o Senhor te dá esse coração em nome de Jesus. Talvez a restituição não havia chegado para você ainda, porque faltava ajustar o coração, assim como o irmão não recebeu, porque o coração não estava ajustado. Na hora que ajustou o coração, Deus liberou o recurso. E quem é que foi abençoado? Ele mesmo, com o carro que ele sonhava. Quero te falar, você está aqui, demonstrando seu amor ao Evangelho, mas no final, você mesmo vai ser abençoado, porque o Senhor vai vir com uma restituição de 100 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. Ergue a sua oferta por um instante, junto com a sua família, consagra ela ao Senhor agora. Você vai fazer isso, eu estou cronometrando o tempo aqui, você vai fazer isso certinho, num minuto exato, para logo depois ajoelhar e virar o ano na presença do Senhor. Quero ouvir você orando agora, ora agora, fala isso para o Senhor. Está aqui a minha oferta de amor a Jesus e de amor ao Evangelho. Está aqui a primícia, a primeira oferta para o Senhor. Algo que realmente vale, que significa. Vai orando, fala isso para o Senhor agora. Sim, Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, entregamos agora. No nome de Jesus. Vai, toca no coração de cada um para que faça isso realmente por amor. Amor a Jesus, amor ao Evangelho, amor ao Evangelho, amor à mensagem, amor às vidas que vão ser salvas e alcançadas na presença do Senhor. Mas estamos aqui entregando essa oferta porque cremos que ela tem valor, tem significado. O Senhor vai multiplicá-la 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. O Senhor vai fazer de forma sobrenatural. E assim, ó Deus, nós desfrutaremos, viveremos, apropriaremos uma medida superior, poderosa, sobrenatural, no nome de Jesus. Com a sua oferta levantada, repita após mim e fala assim: aqui está, preparado para ser entregue ao Senhor, a oferta que expressa o meu coração, que ama Jesus e o Evangelho, e que está aqui, dando o primeiro, as primícias, para o Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Calma, não entregue. Vou mudar um pouco a direção aqui, por causa de algo que eu senti no coração. Eu quero que você faça a oração, virando o ano com essa oferta na mão, junto com a ceia. Pega agora também o seu cálice, e você vai pegar agora o pão e o vinho, junto com a sua oferta. E se você pode, não tem nenhuma restrição física para isso, eu gostaria que você se ajoelhasse agora.
Não, falta exatamente 70 segundos. É o tempo que falta para virar o ano. É o tempo que você vai gastar aqui, com a oferta e a ceia na mão. Quem não pode ajoelhar, fica em pé, pode sentar na cadeira, não tem problema. Mas se você pode, ajoelhe agora diante do Senhor. Enquanto os instrumentos tocam, diante do Senhor, você vai entrar agora em 2025. Você vai entrar com a oferta das primícias na sua mão. E a maior de todas as ofertas também na sua mão, que é a ceia, o pão e o cálice. Vai orando, começa agora, consagra o seu ano para o Senhor. Consagra a sua oferta, consagra essa ceia, consagra a sua vida, sua casa, sua família para Ele agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero que você se coloque de pé para uma contagem regressiva para o ano de 2025. Já começou, já é 2025, mas passa para nós, aumenta o som e solta a contagem agora. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uau! Glória a Deus! Feliz 2025 na presença do Senhor, o ano da restituição. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora, só um minuto. Aleluia! Não abraça ainda as pessoas que estão do seu lado, calma. Pega a sua oferta agora. Você vai entregar a sua oferta, depois disso nós vamos ceiar, e depois da ceia eu oro abençoando você e encerrando o culto. Traga agora a sua oferta, sai do seu lugar, deposite aqui na frente. Você pode retornar depois para o seu lugar, não precisa permanecer aqui. Aqui, Rômulo, põe aí para mim, por favor, simbolicamente. Aleluia, entregue agora a sua oferta, volta para o seu lugar. E já prepara os elementos da ceia. Se por um acaso tem alguém que não pegou a ceia, ergue a sua mão, só para sabermos aqui, para ver se algum servo tem que ir até você. Alguns irmãos estão sem a ceia. Pega, por favor, o servo, anda rapidamente pelo prédio. Aleluia. Pega aí o seu pão, o seu cálice. Ergue bem alto a sua mão se você precisa pegar a ceia. Daquele lado aqui, 5 irmãos. Alguém aqui? Não. Só do lado de lá, 5 irmãos. Aleluia. Vamos ceiar agora juntos. Glória a Deus. Pega o seu pão.
Não perca o ambiente, ainda não cumprimente, não perca o ambiente. Vamos apresentar diante do Senhor aquela oferta que foi definitiva. E que Jesus manda fazermos isso toda vez que nos reunirmos, em memória dele, lembrando dele, o restituidor. Aleluia! Ergue o seu pão junto comigo, repete após mim e fala assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi partido naquela cruz, como oferta pelo pecado e pela culpa. E hoje eu sou parte desse corpo e desfruto de toda restituição no meu corpo, na minha saúde, em nome de Jesus. Aleluia. Pega o seu cálice agora, erga para o alto, repete após mim, fala assim comigo: este cálice é o sangue da nova, viva e eterna aliança, que foi derramada na cruz do Calvário, para restituir para o Senhor toda a dívida. E essa oferta foi suficiente. E hoje eu recebo todas as restituições que o Senhor vai trazer para mim. O dobro, 120%, 4 vezes mais, 5 vezes mais. Mas eu creio e eu recebo 100 vezes mais, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice. Pai, eu abençoo cada um desses irmãos agora da Videira Buriti. Abençoo eles, a sua casa, a sua família, a sua saúde, as suas finanças. Declaro que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor os seguirão e os acharão em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Feliz 2025. Glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço em quem está perto de você e libera uma palavra de vida. Profetiza sobre a vida dele e vai em paz em nome de Jesus.